Fala pessoal, Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês, mais um vídeo nosso falando sobre algum determinado ponto, determinado aspecto relacionado à gestão de fazendas, né? A gente vai falar no vídeo de hoje sobre aquelas situações que eu acredito que acontece, vou arriscar dizer aqui, eu acho que acontece isso em todas as fazendas, tá bom? Que em algum momento vai acontecer, né? Se ainda não aconteceu com você, eu acredito que vai acontecer em algum momento, que é comum que aconteça. Não é normal, não é certo que aconteça, mas é comum que aconteça vez ou outra. É quando as contas não batem, né? Então, quando você faz lá o controle financeiro, chega no final do mês e as contas não estão batendo, chega no final da safra, as contas não estão batendo. Eu acredito que isso aí acontece em todas as fazendas, mas reforço que não é normal acontecer, então a gente vai trabalhar alguns pontos aqui para você procurar e te orientar melhor sobre isso. Então, caso você já esteja com os controles financeiros na sua fazenda feitos de maneira ímpar, de maneira corretíssima, batendo tudo sempre nos mesmos valores, os valores corretos no final do mês e no final da safra, infelizmente que esse vídeo talvez não vai te ajudar tanto assim, mas caso você esteja tendo dificuldade para bater as contas no final do mês, né, identificar onde está sendo o erro, talvez esse vídeo aqui possa te ajudar, tá certo? Então, antes de a gente ir para o nosso vídeo, aquele breve recado de sempre, se inscrever aqui no nosso canal e deixar no final a sua curtida, o seu comentário também, compartilhar com colegas ou familiares que você acha que possam se interessar por esse vídeo, pelos nossos conteúdos também. E lembrando também que aqui embaixo, na descrição do vídeo, está o link para você se inscrever no nosso workshop de gestão financeira, que vai acontecer no final desse mês de outubro, tá bom? 100% online, 100% gratuito. No link tem todas as informações, né, as maiores informações sobre o que vai ter de conteúdo, e você pode também fazer a sua inscrição no link. Vamos para o nosso vídeo agora, vamos trabalhar o que a gente faz, o que pode estar acontecendo quando as contas da fazenda não estão batendo, quando elas não batem no final do mês, no final da safra, no final do ano. Bora lá! Bom, então acho que assim, é senso comum, né? A gente está aqui em território neutro, onde todo mundo está de acordo, eu acredito, que as contas precisam bater, né? Não existe maneira correta de tocar uma fazenda, como qualquer outro negócio, sem que as contas estejam batendo com os seus cálculos. Então, primeiro, você deve fazer o acompanhamento financeiro, e uma vez que você está fazendo o acompanhamento financeiro, as contas no final do mês, lá nos bancos, ou nos saldos, no cofre, onde for que seja, elas devem estar batendo. Então, as contas têm que bater. Se elas não estão batendo, tem algum erro aqui, alguma falha nesse meio do caminho. Então, o primeiro ponto aqui que eu acredito que é um senso comum, que é algo que todo mundo está de acordo, é que as contas precisam bater. Ponto final. Não tem como a gente tocar um negócio, tocar qualquer fazenda que seja, se as contas não estiverem batendo, porque a gente vai estar sempre olhando por informação duvidosa, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. As contas precisam obrigatoriamente bater. Mas vão existir sim momentos em que vai chegar lá em algum mês, algum semestre, um final de safra, final de ano, que as contas não vão bater. E aí a gente precisa analisar dois tipos de situação aqui no primeiro momento. Primeiro é frequência e depois intensidade. O que eu quero dizer com isso? Frequência. As contas não estão batendo todo santo mês. Então está sendo muito frequente. Eu não consigo bater as contas no final do mês em nenhum mês. Então estou aqui tocando o negócio, fazendo os controles financeiros, fazendo as anotações financeiras na fazenda, e todo mês eu vejo que as contas não estão batendo. Eu vejo que nas minhas anotações era para ter um valor, na hora que eu vou olhar lá no banco tem outro valor. Então, se está tendo isso com frequência, já é um ponto de atenção. Não, Gabriel, mas foi um mês só que isso aconteceu, e num intervalo de tempo de um ano, por exemplo, um mês em 12.
Tá, eu acredito que é normal, tá? Pode ser que algum mês ou outro a gente acabe esquecendo alguma coisa, etc., que façam as contas não bater eventualmente em um determinado período. Beleza. Mas se estiver sendo frequente, aí a atenção tem que ser maior, tá? E o segundo ponto seria a intensidade. O que seria isso de intensidade? Seria o tamanho desse erro, né? Então, vamos supor que nesse caso aqui não foi só um mês que as contas não bateram no intervalo de um ano. Então, um mês em 12. Não está sendo frequente, mas o buraco foi grande, a diferença foi grande entre o que eu registrei e o que estava realmente lá no banco. Então, se a diferença foi grande, também é um ponto de atenção. Uma coisa é você verificar nas contas, lá nas planilhas, no software, e verificar um erro assim de saldos, por exemplo, de R$15, R$10, R$5. Outra coisa é você verificar R$500, R$1.000, R$5.000. Então, o tamanho da diferença também importa para chamar a nossa atenção. E aí, o que a gente especificamente nós estamos falando aqui quando as contas não batem? Como é que você vai saber se as contas estão batendo ou não? Tudo que nós estamos falando aqui se trata de fluxo de caixa. Nós não estamos falando de lucro, de resultado, de etc. Nós estamos falando de fluxo de caixa, mais especificamente ainda do fluxo de caixa total da fazenda, porque a gente tem outros tipos de fluxo de caixa, tá bom? A gente até tem vídeos já anteriores que a gente fala sobre esses diferentes tipos de fluxo de caixa. Então a gente está falando aqui de fluxo de caixa e do fluxo de caixa total. O que significa o que significa as contas baterem? O que significa estar com as contas batendo na fazenda? Significa que o saldo final de um mês, por exemplo, e aí pode ser o saldo final de uma safra, saldo final de um ano, etc. Nós vamos trabalhar aqui com o exemplo de um mês. O saldo final de um mês na fazenda, do caixa, né, do fluxo de caixa da fazenda, tem que ser igual ao saldo inicial, mais o total que entrou, menos o total que saiu. Então eu tenho uma quantidade inicial, vou adicionar o total de dinheiro que entrou e vou subtrair o total que saiu. Sendo assim, vai me dar um saldo final. Se você, nos seus controles financeiros, estiver fazendo essa conta e depois encontrar um valor diferente lá no saldo do banco, por exemplo, no caixa da fazenda, houve algum erro, houve alguma falha aqui nesse meio do caminho e você precisa encontrar essa falha. Onde geralmente acontece as principais falhas relacionadas a esse tipo de situação? A primeira falha e a mais comum de todas é naqueles casos em que o produtor rural geralmente faz o que eu chamo de gestão de saldo bancário, ou seja, ele faz os controles financeiros da fazenda somente por meio do saldo bancário. Então ele pega lá no final do mês, por exemplo, puxa o extrato do banco. Lá no extrato vai ter a descrição das contas que entraram e das contas que saíram. Ele pega essas informações, coloca numa planilha, por exemplo, coloca num software, enfim. Então ele faz a gestão por meio de saldo, por meio de extrato bancário. Mas aí ele esquece que às vezes pagou várias contas no dinheiro, às vezes ele esquece que pagou uma conta ou outra em uma outra conta de um outro banco, que não é um banco que ele usa para fazer, mas pagou uma conta da fazenda por um outro banco, às vezes pagou uma conta com dinheiro pessoal. Então, além do saldo bancário, além do extrato bancário, ele pode ter feito outros pagamentos ou mesmo outros recebimentos. Às vezes ele vendeu alguma coisa na fazenda e recebeu em outra conta. Então, as contas externas ao saldo, né? As contas externas ao extrato que ele não computou ao longo do mês. E aí a gestão de saldo bancário, quando ele olha somente o extrato, depois pega isso e joga para uma planilha, pode ficar prejudicada, pode ser prejudicial, porque provavelmente em algum momento as contas não vão bater e aí você não vai ter precisão de onde está essa diferença. O segundo tipo assim, de falha comum que acontece é deixar um tempo muito grande, deixar um período de tempo muito espaçado para você fazer esses controles financeiros. Então, existem alguns tipos de fazenda que não tem, por exemplo, faturamento todo mês, que não tem geração de receitas.
E aí, geralmente, o produtor deixa para fazer as contas da fazenda quando o dinheiro entra. Então, imagina a pecuária, por exemplo, você coloca os animais lá, vai engordando os animais, e aí vai tendo custo ao longo dos meses, então depois você vai fazer a venda, o dinheiro que você receber vai entrar no caixa da fazenda, certo? Quando você determina isso para fazer o controle financeiro, então, beleza, vendi, o dinheiro entrou, agora eu vou pegar daqui para trás, ver o que eu gastei, comparar com o que entrou para ver meu fluxo de caixa aqui nesse período. Quando você pega isso, provavelmente vai ter passado um período de tempo muito longo. Se passou um período de tempo muito longo, é extremamente provável que você não vai se lembrar de contas que aconteceram muito no passado. Então, aquele exemplo que a gente deu na primeira situação, de que você vai puxar o extrato bancário, vai se intensificar, porque vai ter mais contas daquele extrato bancário e mais contas que você pode ter pago no dinheiro, pode ter recebido em outra conta e etc. Então, nesse tipo de situação, o buraco pode ser ainda maior, a diferença pode ser ainda maior. Então, esse período de tempo, esse espaço muito grande entre os controles financeiros, entre a checagem, né, dos saldos, acaba contribuindo para que exista uma diferença muito grande entre o saldo efetivo real da fazenda do que o saldo que você está enxergando lá no extrato bancário, por exemplo, tá bom? Então esse seria o segundo ponto. O terceiro já é realmente desleixo, tá? Aí realmente já é algo assim que o produtor vai tocando a fazenda sem muito critério, sem muita atenção, sem muita preocupação, até mesmo podemos dizer assim, eu acredito, porque vai gastando, depois vai produzindo também, né? Gastando e produzindo, depois recebe a quantidade, aí chega em determinado momento, não, beleza, deixa eu pegar aqui, vamos ver como é que está as contas da fazenda, e aí ele puxa tudo que está lá no extrato, por exemplo, né? Vê o que saiu, o que entrou, encontra um resultado e acha que está tudo bem. Mas muitas vezes ele está esquecendo de muitas outras contas que existiram, que ele não está contabilizando e ele está olhando para um resultado que pode estar mascarando os números da propriedade. Então, esse seria um caso de desleixo, o produtor não se preocupar em fazer os controles financeiros, aí chega um belo dia e fala, deixa eu fazer algumas contas aqui, faz essas contas, encontra o valor e ele acredita que esse valor acaba sendo o resultado, só que na prática não é, ele está olhando para um número mascarado, né? Então esses três tipos de situação são muito prejudiciais, porque como a gente falou, se você vira e mexe, está olhando para as contas da fazenda e os resultados, né, os saldos do fluxo de caixa não estão batendo com o que você está vendo na conta bancária, você está esquecendo de alguma coisa. Geralmente você pode estar esquecendo de taxa de banco, geralmente você esquece de conta que pagou no dinheiro, pequenos valores, tá bom? Então, uma coisinha ou outra aqui que você compra, que você... é valor pequeno, sei lá, R$30, 40, R$50, valorzinho pequeno mesmo, mas você não contabiliza isso, você não coloca no controle financeiro que você está fazendo na fazenda, acaba que no acumulado, chega no final do mês, dá uma diferença significativa, uma diferença importante. Aí para você voltar e tentar puxar isso da memória fica mais complicado. Então como é que a gente trabalha orientando você para evitar esse tipo de situação e corrigir essas falhas, né? Crie hábitos de fazer o controle financeiro. Então, a nossa sugestão é, claro, você pega uma planilha, né? A planilha vai ser somente para o controle financeiro da fazenda e vá registrando todos os valores nessa planilha, mas não deixe para registrar somente no final do mês, porque provavelmente, é muito provável mesmo que você vai esquecer de alguma conta ou outra. Então, crie o hábito de registrar, se não todo mês, pelo menos uma vez por semana. O ideal mesmo é que você fizesse o controle financeiro nas planilhas ou mesmo no software, todo dia. Então, teve um gasto na fazenda, no mesmo dia você já pega e já lança. Recebeu um dinheiro na fazenda, todo dia você já pega e já lança. Que aí você vai evitar de esquecer algum valor que você vai deixar para lançar no futuro. Que aí você acaba esquecendo. Pode ser que ele não apareça no extrato, né? E também pode ser que ele apareça no extrato e você não sequer lembre do que se trata. Acontece muito isso em fazendas muito grandes que movimentam muito valor alto. Então são muitas contas lá no extrato, pode acontecer de você não se lembrar de uma ou outra. Então minha sugestão é realmente que adote o hábito de fazer
os controles dos registros financeiros no ato. Gastei, já vou pegar minha planilha aqui e já vou lançar. Recebi, já vou pegar minha planilha aqui e já vou lançar. E claro, fazendo isso também, você deveria estar fazendo as classificações das contas de maneira correta, mas aí já é um outro assunto para a gente trabalhar depois. Tá bom, pessoal? Então, cuidem muito sobre esse aspecto aqui de verificar os saldos, tá? Não é normal que você fique com saldos diferentes ao longo dos meses. Então, o saldo tem que bater. O saldo inicial mais total de entradas menos total de saídas tem que ser igual ao saldo final. Aí pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser um trimestre, o que for que seja, delimita o período aqui. Mas a conta é sempre essa. Saldo inicial mais entradas menos saídas tem que ser igual ao saldo final. Se não está sendo assim, se nessa conta que você está fazendo aqui está sendo diferente do que você está vendo lá no saldo bancário, tem alguma falha, você precisa investigar essa falha. Então, tome cuidado com isso, tenha um controle financeiro da fazenda na sua mão, com os dados certos, com os números precisos, que isso vai te ajudar a tomar melhores decisões, tá bom, pessoal? A gente vai encerrar já por aqui. Se tiver gostado, peço por favor que deixe seu curtir, seu comentário e que compartilhe com colegas. E o workshop, o link de inscrição está aqui embaixo na descrição do vídeo. Workshop de gestão financeira para fazer. Vamos trabalhar alguns pontos muito interessantes que eu estou pensando aqui na cabeça. Eu não gravei ainda, mas vai ser bastante interessante. Eu recomendo que você participe. Um grande abraço e até a próxima.